Livro Generais de Deus. Os Evangelistas da Cura. Queridos, parte 2, página 25, subtítulo: Comissionado diante da morte. Deixando Zion City, Fred e Stella Bosworth decidiram que dependeriam totalmente das provisões do Senhor. Fred abandonou novamente o seu emprego secular, a música para pregar o Evangelho, onde quer que eles fossem convidados. No início dessa nova vida, a fé, os Bosworth tiveram de contar diariamente com a previsão do Senhor. Eles agora tinham uma filha pequena, viviam e oravam a Deus para receberem o suprimento de cada refeição, frequentemente esperando pelo milagre até o último minuto. Houve um tempo em que comiam trigo cozido nas refeições diárias. Isso sustentou durante aquele período, mas depois eles nunca mais tiveram trigo cozido em sua mesa. Quando a comida acabava, Fred Bosworth enfiava na cabeça uma caixa de pão vazia e gritava: "Glória!" a plenos pulmões. Então, Stella e a pequena Vivian faziam o mesmo. Sempre Deus proveu. A pequena família Bosworth viajou para Salt Blend, em Indiana, Austin e Waco, no Texas, na Carolina do Sul, em Geórgia, antes de finalmente se estabelecerem em Dallas, no Texas. Era 1909 e o movimento pentecostal estava ganhando impulso em toda a nação, com o mover do Espírito Santo. Em Dallas, Fred iniciou uma igreja afiliada à Aliança Cristã e à Missionária. Eles realizavam reuniões em tendas em toda a região, às vezes 4 reuniões em um mesmo dia, apresentando as pessoas ao poder de Deus por meio do seu Santo Espírito. Animado por ver outras pessoas conhecendo ao Senhor, Fred estava sempre aberto a novas oportunidades de pregar. Em uma noite quente de verão, ainda em 1909, um amigo lhe contou sobre uma reunião no acampamento de Harnier, Texas, alguns quilômetros de Dallas, onde o Espírito de Deus estava se movendo em uma congregação de negros. As tensões radicais eram intensas no Texas naqueles tempos, pela razão pela qual as reuniões de avivamento em tendas eram segregadas. As pessoas brancas não queriam se aproximar de um altar negro. Assim, Fred foi convidado para aquele movimento a fim de que os participantes brancos também pudessem receber o batismo do Espírito Santo por intermédio de um pregador branco. Bosworth tomou um trem para Harnier e, ao chegar, seguiu a música para o encontro local onde a tenda estava instalada. O entusiasmo por Jesus enchia o ar e as pessoas brancas que estavam ouvindo aos arredores convidaram Osborne para pregar-lhes sobre o poder de Deus. De pé sobre a plataforma entre os 2 grupos segregados, Fred falou uma breve mensagem sobre o amor de Cristo e o poder do seu Espírito para transformar vidas. Por favor, fiquem em minha casa essa noite para que vocês possam continuar a mensagem amanhã. Convidou um dos outros 4 pastores brancos. Bosworth aceitou a oportunidade e eles dirigiram à casa do homem. De repente, uma multidão de homens brancos furiosos carregando bastões e varas correu atrás deles. Eles cuspiram e gritavam com Bosworth, acusando-o de vir pregar à congregação negra. Ele explicou que a congregação branca
Ele explicou que a congregação branca o convidara, mas os homens enraivecidos ainda o ameaçaram e lhes ordenaram deixar a cidade imediatamente. Tomados por o ódio que só pode vir de Satanás, esses homens cumpriram as suas promessas e Bosworth sabia disso. Ele concordou em sair e caminhou rapidamente até a estação de trem para voltar para Dallas. De pé, na estação escura, no silêncio da noite texana, Bosworth foi subitamente confrontado com uma multidão ainda maior de homens bêbados que o amaldiçoavam em voz alta enquanto cambaleavam em direção à estação de trem. A multidão enfurecida caiu sobre Bosworth e o derrubou no chão. Eles o ameaçaram, dizendo que ele nunca sairia vivo de lá, e bateram em suas costas com os remos de barco e varas, até a sua pele se rasgar e sangrar. Vários golpes de tacos de beisebol em seu braço esquerdo resultaram em uma fratura de punho, deixando a sua mão dolorosamente pendurada. Em tudo isso, Fred Bosworth não provocou uma briga. Ele se entregou à proteção do Senhor e nada fez para se defender. O espancamento terminou tão rapidamente quando havia começado. A multidão, cansada daquele esporte, exigiu que ele deixasse a cidade imediatamente. Em vez de esperar pelo próximo trem, sangrando com o punho latejando de dor, Bosworth pegou a sua mala com a outra mão e começou a caminhar em direção a Dallas. Uma tentativa de parar um trem no caminho se mostrou fútil, então ele continuou a pé. 2 dias depois, chegou em casa e desmaiou em frente à sua mulher assustada. Foi necessário 1 mês de repouso para recuperar, mas Bosworth estava empolgado por ter sido capaz de andar todos aqueles quilômetros em um doloroso estado de profunda intercessão. Ele era grato por estar vivo e o poder para pregar a palavra de Deus. Não deu muito tempo depois, Fred e Stella ouviram um relato de que 2 líderes daquela multidão haviam encontrado separadamente uma morte prematura. A seguir, esta carta que Bosworth escreveu à sua mãe pouco depois do espancamento. Ficamos muito contentes por receber a sua carta esta manhã, bem como as de Ber e Bertan. Eu as responderei em uma só vez para poupá-los desnecessariamente preocupações a meu respeito. Quando lhes escrevi de Calvert, no caminho de Harness, Texas, voltando para casa, comecei a redigir uma carta contando-lhes tudo acerca daquele ataque da multidão enfurecida. Depois, pensando em como isso poderia preocupá-los, rasguei a primeira carta e lhes escrevi outra, não mencionando o espancamento que sofri. Fiz isso apenas para poupá-los de se preocuparem. Nunca vi um relato em qualquer jornal, então não sei o que foi dito sobre isso e gostaria que vocês me enviassem uma cópia de alguma notícia. Ouvi anteontem que estava em um dos jornais daqui. Fui até a sede do jornal, procurei algo sobre os arquivos, mas não consegui encontrar nada. No acampamento pentecostal do estado, realizado todos os anos por negros da Harnier, o povo construiu uma cobertura de palha, continuando a partir do final da sua tenda, para acomodar as pessoas brancas de Harnier que queriam participar da reunião. Esse evangelho pleno nunca fora pregado aos brancos daquele local, e além de lotar a tenda coberta, automóveis, carroças e muitas pessoas brancas em pé cercavam a tenda para escutar a pregação e os testemunhos dos negros. Muitos dos cidadãos brancos ficaram profundamente interessados nos ensinamentos. Contudo,
Como não queriam buscar o batismo em um altar negro, pediram que os líderes negros encontrassem algum professor pentecostal branco para vir ajudá-los a serem batizados. E assim, para acomodar esses cidadãos brancos, fui enviado. E é claro, fui à reunião na tenda. No sábado à noite preguei para duas grandes plateias, uma plateia branca e uma negra. Deus me deu a liberdade e bênçãos incomuns no ensino e na explicação das verdades defendidas por esse movimento. E os dois públicos receberam a verdade com enormes entusiasmos. Eu estava cansado e pensei que não pregaria naquela noite, mas as pessoas queriam a minha pregação. Então, Deus me ungiu para aquilo. Quando eu estava voltando para a hospedagem, acompanhado de outro pregador branco que também havia chegado naquele dia, fomos atacados por vários homens violentos, um dos quais tinha um revólver e estava determinado a nos matar de uma só vez, pois ele e os outros nos amaldiçoavam por termos ido para igualarmos aos negros sujos, como eles disseram. Deus esteve maravilhosamente comigo e, com perfeita frieza, eu disse a ele que estava fazendo a vontade de Deus da melhor maneira que conhecia, estava pronto para morrer e não oferecia resistência a qualquer coisa que Deus permitisse e que eles fizessem. Estas não foram as palavras exatas, mas se eles não se opusessem, eu gostaria de dizer algumas palavras de explicação antes que nos baleassem. De início, eles me recusaram a esse privilégio, mas finalmente disseram que eu poderia dizer o que quisesse. Então, eu lhes disse que não fora lá com qualquer pensamento ou desejo de nivelá-los a alguém, mas que foram os brancos que quiseram que eu fosse ajudá-los, e que eu tinha feito o melhor, e que eu sabia que estava disposto a receber qualquer coisa de Deus, que Deus permitisse. Com essa explicação, eles decidiram não nos matar, mas insistiram em que deveríamos tomar o próximo trem. Por isso fomos para o depósito, comprei meu bilhete para Dallas, e o outro irmão foi para o seu quarto buscar a sua mala. Enquanto ele se ausentou e eu estava esperando o meu trem, um grupo maior, de cerca de 25 pessoas, me tirou do depósito e me derrubou e me bateu com pesados bastões de madeira com toda a sua força, amaldiçoando e declarando que eu nunca pregaria novamente quando acabassem comigo. Enquanto eles me batiam, esses dois bastões pesados, feito como o remo de um barco, não ofereci resistência, mas me entreguei a Deus e lhe pedi que não deixasse que os golpes fraturassem a minha coluna. Deus me manteve maravilhosamente em seu favor e nenhum osso foi quebrado, com exceção de uma leve fratura em meu punho esquerdo. Quando pararam de me bater, ao levantar-me, outro grupo que não tinham bastões me derrubavam, batendo minha cabeça com seus punhos. Fui derrubado várias vezes, mas não fiquei inconsciente. Um só momento, um milagre do cuidado de Deus. Então fui impedido de tomar meu trem. Tive de caminhar 14 quilômetros até Garvat, onde às 2 da tarde do domingo tomei um trem para casa. O sofrimento durante o espancamento foi terrível, mas assim que acabou, desviei o olhar dos sofrimentos e a contusão e olhei para Deus. E Ele tirou todo o sofrimento e colocou em mim o seu poder e a sua força. Então carreguei a minha mala pesada com meu braço direito ao longo daquele percurso. Nunca tive a menor raiva ou mau sentimento em relação a esses homens que me bateram tão cruelmente. E a caminhada até Harvard, no escuro, sob o luar, foi a experiência mais celestial da minha vida. E o Senhor
Me deu uma maravilhosa intercessão em favor daqueles homens, para que ele os perdoasse e os preparasse para a sua vinda. Minha carne foi amassada até os ossos, desde as costas até quase os joelhos, mas desde o espancamento não tenho sofrido. Outros ficaram nervosos, tiveram colapso e choraram ao ver os sofrimentos em minhas costas. Mas eu tenho estado absolutamente livre de aflição, medo ou até mesmo cansaço. Ele tem sido tão precioso para mim e lhe agradeci muitas vezes por ter o privilégio de conhecer um pouco da comunhão do seu sofrimento. Se essa circunstância foi resultado de alguma coisa imprudente que eu tinha feito ou de ter sido qualquer coisa diferente da sua doce mensagem, eu ficaria muito triste, mas uma vez em que ocorreu por simples obediência de eu pregar o seu evangelho a toda criatura, isso me deu grande alegria para enfrentar algo que era tão comum entre os cristãos dos primeiros séculos da igreja. Sinto ter subido vários degraus na vida cristã. Deus já me usou essa experiência e fez dela uma bênção para os outros. Li algumas cartas mais doces da minha vida ao povo de Deus. Vocês não precisam se preocupar, nem um pouco, porque agora não estamos pregando para negro e não o faremos, a menos que o Senhor nos leve claramente, como fez quando me levou a Queen City e as outras regiões de Dallas. Ele colocou seu selo sobre esse chamado, salvando muitos, curando muitos e batizando mais de 220 pessoas no Espírito Santo. Foi o trabalho mais profundo e mais rápido que tive conhecimento. Nós não traçamos os nossos próprios planos, mas esperamos por ele. Acabamos de mudar a nossa tenda para a esquina das ruas Wackwell State, nas esquinas com Sage e a Avenida Washington. E ontem à noite foi a primeira noite do novo local. A tenda estava quase cheia e o número de pessoas foi bom. Orem para que Deus nos dê uma grande reunião ali. Talvez nos mudemos para alguma casa perto da tenda dentro de alguns dias. Vivian está bem. É uma menina muito doce. Por vezes, Deus lhe dá uma verdadeira compaixão pelas almas. E nesse momento, o Espírito intercede em línguas por meio dela. O irmão Graves está conosco. Acabou de chegar o jornal da Zion City contando sobre o espancamento. O relato não é muito parecido com os fatos. Meu rosto não foi arranhado, mas minha cabeça foi machucada em vários lugares. Não há marcas em meu rosto. Gostaríamos de ver todos vocês em casa. Estamos todos felizes na vontade de Deus. Eu preferia infinitamente ser fiel a ter um pouco de tribulação agora do que superar e ter de passar pela grande tribulação que virá em breve. Graças a Deus estou determinado a ver realizado o plano de Deus para a minha vida. Com amor, com muito amor, todos vocês e seus filhos devotados. Fred. Subtítulo: 10 anos do avivamento. Quando a onda pentecostal se moveu por todo o país, congregações da Assembleia de Deus começaram a surgir. Em 1910, Bosworth estabeleceu a primeira igreja Assembleia de Deus em Dallas. As pessoas iam até lá, percorrendo quilômetros de distância para ouvir pregar. Desde o início, quem buscava era salvo e batizado no Espírito Santo, com a evidência do falar em língua. Bosworth não tinha qualquer estudo formal em seminário, mas era um homem inteligente e estudava a Bíblia com mais diligência do que demonstravam ao aprender sozinho
e a tocar trombete. Deus o colocara em um cargo espiritual de evangelista, bem como mestre para a edificação do corpo. Isso ficou evidente a todos os que ouviram. Em 1912, Bosworth convidou Maria Whitworth Ether para a famosa evangelista pentecostal para conduzir uma série de reuniões de sua igreja. Durante a sua permanência de 6 meses, o avivamento sacudiu a cidade de Dallas. Dezenas de pessoas foram salvas e enchidas pelo Espírito Santo e cruzadas sobre seu ministério. Bosworth se tornou bastante conhecido entre os pentecostais devido ao sucesso das reuniões. Whitworth Ether, o avivamento continuou em sua igreja durante vários anos. O número de igrejas da Assembleia de Deus cresceu. Bosworth foi escolhido para ser delegado do Conselho Geral da denominação durante a formação. Em abril de 1914, o primeiro Conselho Geral das Assembleias de Deus se reuniu em Hot Spring para discutir o novo trabalho. Bosworth foi então convidado para se tornar um dos 16 membros do presbitério executivo. Era o papel do conselho e dos presbíteros definir o dignoma da fé para a nova denominação. Mesmo enquanto pastoreava sua igreja em Dallas e trabalhava como delegado das Assembleias de Deus, Fred Bosworth viajou mais de 120 mil quilômetros por todo o sudoeste do país e aproveitou todas as oportunidades de pregar. Se houvesse um único ouvido aberto para o Evangelho de Cristo, Fred estava ansioso para levar-lhes as boas novas. Ele acreditava em uma igreja intercessora que também estendia as mãos aos perdidos. Então organizou muitas reuniões em tendas diferentes, áreas de Dallas, que ocorriam simultaneamente. O evangelho era pregado noite após noite e mais pessoas se convertiam a Cristo para a salvação.